Hello, Nutris! Esse é o podcast feito por Nutris. O pod da Nutri, que pode tudo. Meu nome é Bruna Alves, sou nutricionista, mãe e mentora. Meu nome é Nicole Alves, eu sou estudante de nutrição. E hoje nós estamos aqui porque é o seguinte, uma convidada é boa, mas duas é espetacular. Essas duas se uniram para sanar a maior dor dos nutricionistas. Sabe aquele medo e aquela insegurança de fazer a avaliação antropométrica? Pois é, elas estão aqui para te ajudar. Bom, trouxemos aqui duas convidadas muito especiais. Uma é a Marcela, ela acabou de abrir o consultório dela, que tá a coisa assim mais linda, perfeita, inspirador, aquele espelho que você posta direto. Ai, que coisa mais linda! E a Beatriz, que atende, gente, no Orion, que é um prédio comercial aqui de Goiânia, chiquérrimo, classe A. A gente tá muito feliz de vocês estarem aqui, é uma honra receber vocês aqui no podcast. Obrigada Bruna, obrigada Nicole pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada, gente, é um prazer, eu admiro muito vocês. A Bruna já conheço há muito tempo, admiro há muito tempo. Estou muito feliz com o convite, espero que a nossa conversa seja muito enriquecedora. Nós já ali no backstage ali, já tivemos altos insights. Mas é o seguinte, eu vou começar pela Beatriz. Beatriz, me conta por que você decidiu fazer nutrição? Então, ao contrário, eu acho que de muitas pessoas eu não tive aquele sonho, meu Deus, quero ser nutricionista, é o meu sonho, não. Eu caí um pouquinho de paraquedas, meio que por não... Aquela época do ensino médio ali que a gente não sabe muito por onde começar, o que fazer, né? E aí gente, o que eu faço da minha vida? Eu não tenho aquele sonho, assim, mas eu tinha a irmã de uma amiga minha que estava formando em nutrição e eu conversei muito com ela e foi uma profissão, assim, que me encheu os olhos, como até hoje enche, graças a Deus deu tudo certo. Mas eu comecei por ela, por uma inspiração, né? Então, ela foi uma inspiração pra mim, eu comecei o curso e já de cara já me apaixonei e falei, é isso. Mas desde sempre, na minha vida, assim, eu tive as coisas pra mim de fazer dar certo. Não era uma coisa, tipo assim, vou começar, se não der certo, eu vou embora e decido outra coisa. Não, se eu tô começando isso aqui, eu vou fazer até o final e é isso aqui, vai dar certo. Mas graças a Deus eu realmente me apaixonei, eu amo a nutrição, né, deu muito certo. Então eu comecei e aí, ali na faculdade, já vi que o meu interesse era o consultório, de fato. Então a minha paixão, assim, o que eu queria fazer, a área que eu queria seguir era o consultório, então já desde a faculdade comecei a me organizar para isso. Então assim que eu me formei, já fui para atender em consultório mesmo, esse era o meu foco, então consequentemente comecei nas redes sociais também, porque hoje é uma extensão assim, né, da nossa divulgação, e aí as coisas foram fluindo, né, comecei a atender no Orion, depois abri meu próprio consultório, depois voltei para o Orion a convite de uma clínica, né, para trabalhar em parceria ali na área de emagrecimento e esportiva. E aqui estou até hoje aí fazendo quase 7 anos de formada. Olha só. E você formou aonde? Eu formei na PUC. Na PUC. Nossa, PUC Goiás. Fala o ano também para as pessoas Formei em entenderem. 2018, no meio do ano, né, 2018-1. Agora vamos só recapitular pra gente entender, assim, porque você fez o resumo da sua história, Sim. mas eu quero conhecer a fundo. Vamos lá, você formou, saiu da faculdade. Como foi seu primeiro atendimento? Como você falou que começou já logo de cara no Orion. Pra quem é de fora, pra quem não é de Goiânia e não entende o que significa Orion, né? Hoje em dia, Orion é um prédio comercial aqui em Goiânia e que ele tem um valor realmente agregado, né? ali, né? Pra quem tá começando, Sim. não é barato, vamos dizer assim, pra começar, Não né? é acessível, Não é né? acessível, justamente. Então, você já começou no lugar muito, vamos dizer, é porque aqui a gente Fala mesmo. fala mesmo, lugar top, tá? Já começou num lugar top. Aí. Como que foi, assim? Por que você já decidiu ir lá? Como que foi o caminho? Como é que foi esse processo? Então, foi realmente uma porta, assim, que Deus abriu pra gente mesmo, eu e alguns amigos, né? Nós formamos juntos, nós éramos 4. E depois entrou uma 5ª nutricionista também. Então, era praticamente 5 pessoas. Tinha um desses amigos nossos, tinha essa sala já no Orion. Ele já era formado há mais tempo? Ou tava Não, ele formou junto com a gente, todo mundo junto. E aí ele falou, eu vou abrir um consultório, se vocês quiserem, eu subo logo pra vocês. E aí, assim, nós fomos, né? Como eram 5 pessoas sublocando um espaço, né? Na verdade, 4 ali, alugando um espaço, acabou ficando um valor
Mas ok, aqui, assim que a gente tinha condições de pagar, também não posso ser hipócrita dizendo que eu comecei do zero. Eu tinha a ajuda dos meus pais, né? Graças a Deus, então eu tive esse suporte num primeiro momento, porque quando a gente abre o consultório, a gente não tem uma lista de... Na maioria das pessoas não tem uma fila na porta esperando para ser atendido, né? E isso realmente é algo mais raro, vamos dizer assim, não que não possa acontecer. Mas eu não tinha, então eu tinha um total de 0 pacientes, eu tinha um sonho, né? Que era ser nutricionista de consultório. Então, e aí a gente fez a sala, dei uma decorada, sim, coisa simples, e abri a agenda. Só que aí eu achei, nossa, eu vou postar que a agenda tá aberta e vai aparecer os pacientes, né? Só que não foi assim. Então, e aí eu comecei como seria bom se fosse assim. Como seria bom se fosse assim, exatamente. Então, postei lá a agenda aberta, mas começou a aparecer atendi umas amigas, família, amiga de amiga, e aí foi crescendo. Então, a minha maior divulgação, vamos dizer assim, foi o boca a boca. Então, uma pessoa foi falando para outra, que foi falando para outra, e foi chegando os pacientes. Daí, fui me amadurecendo no Instagram também, então, produzindo conteúdo, e aí foram chegando pessoas, e assim, a coisa foi caminhando. Dali, com 1 ano, que eu já estava... com a sublocação de consultório, surgiu a oportunidade desse consultório próprio, que é, para quem é daqui de Goiânia também, ali na Ricardo Paranhos. Então, para mim também era maravilhoso. Eu amo ali, eu treino lá também, eu faço tudo por ali. Então, para mim foi maravilhoso. Foi uma oportunidade que eu quis agarrar. E aí, consegui, montei meu consultório, fiquei lá por 2 ou 3 anos, mas, como a gente estava até conversando ali nos bastidores também, né, nunca foi meu objetivo viver somente atendendo. Então, por isso a gente hoje, né, graças a Deus, eu e a Marcela também empreendemos com a nutrição, porque eu sou muito a favor da gente não vender apenas a nossa hora em consultório. Então, a gente viver além disso também, né? Então, esse sempre foi o meu objetivo. Então, eu nunca atendi assim, sei lá, de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. Então, tinha muitos horários vagos no meu consultório. Uma época eu subloquei, mas chegou um momento que o consultório começou a ficar muito vazio, muito parado, porque eu já estava empreendendo, já tinha os meus cursos, né? Já tinha começado com os meus cursos online. Que foi após a pandemia, para nutricionistas, isso. E aí o consultório começou a ficar mais parado do que comigo lá, mesmo ele estando rodando, né, pagando as contas, mas não valia a pena. E aí eu recebi um convite, né, eu tive um professor que é muito especial para mim, que ele... tinha uma amiga, né, que estava abrindo, tem uma amiga que estava abrindo essa clínica, e aí ela pediu indicação para ele de uma nutricionista que trabalhasse com emagrecimento, com essa parte de esportiva, que era algo que ela não queria atender, e ele me indicou. Então, eu fiquei super feliz, super honrada, né? Daí isso sempre me lembra da importância das conexões, do networking, né? Da gente conhecer pessoas. Não, e você já tinha formado há um tempo, né? Sim, eu já estava, acho que 4 anos de formada, né? Mesmo assim, eu mantive contato com esse professor, né? Eu tô sempre em contato com ele e com as pessoas que são importantes para mim, né? Que eu admiro. Então, sempre mantive esse contato, ele lembrou de mim, me indicou, a gente conversou, deu super certo. E aí eu comecei, voltei, lá vai eu, né? Pego as coisas, volto pro Orion. E dessa vez num espaço muito maior, muito mais bem ambientado, realmente, né? Um ambiente muito acolhedor, que é o que eu sempre busquei também pro meu paciente. Um pouco semelhante ao consultório que eu fiz anteriormente também. Então, foi basicamente isso, né? Assim que eu voltei pro Orion e hoje já tô lá há 3 anos como parceira, né? E convidada, né, numa clínica multiprofissional, que também eu acho que é o sonho de muitas nutricionistas, né? Atender com outros profissionais. Então, na sala ao lado da minha tem uma psicóloga. Então, se eu preciso do suporte dela para um paciente ou, né, conversar mesmo, trocar uma figurinha ali sobre algum paciente, sobre comportamento, enfim, eu tenho essa possibilidade, né? Então, a gente tem outros profissionais lá também que a gente tem essa oportunidade, né, de estar trabalhando junto. Então, e aqui me encontro hoje, né, atendo lá e empreendo fora da nutrição também, além do consultório, que é o que a gente vai falar aqui, vou deixar um pouquinho mais pra frente. E desde o começo, que você começou atendendo no Orion, né? Primeiro consultório. Foi público A, assim... A minha ideia é que fosse, né? Mas quando eu me formei, eu não tinha essa consciência, assim, né? De quem que eu quero atender, né? Quem que pode pagar pela minha consulta. Isso é um ponto que eu julgo ser muito importante. Então, às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, mas a pessoa não fechou comigo. Ai, perguntou o preço, mas não fechou. Às vezes aquele paciente não é pra você. Não só por não ser o nicho em questão de, sei lá, emagrecimento, materno-infantil, enfim. Mas às vezes pelo preço. Às vezes aquela pessoa não está pronta para, né, ou não tem condições realmente de pagar pelo seu serviço. Então, eu não tinha essa consciência no início.
Então, eu comecei atendendo aquilo que chegasse, né? Eu queria que chegava paciente, eu não tinha essa consciência. E aí, a partir do momento que eu comecei a perceber isso, né? Qual é o público que eu quero atender? Quais são as pessoas que estão preparadas e prontas financeiramente também para pagar o meu serviço, eu comecei a amadurecer como pessoa, né? Que eu acho que isso é uma coisa que acontece muito forte quando a gente forma, mas também, não só como profissional, mas como pessoa. Então, e a minha imagem também. E aí eu comecei a amadurecer tudo isso e foi quando eu fui conquistando um público maior. Outra coisa que me levou para o público que eu queria foi estar no lugar que essas pessoas estão. Então, quem que eu quero atender? Beleza, onde essas pessoas estão? Então é pra lá que eu vou. Não adianta eu querer o público A e eu estar no lugar B. Não vou chamar essas pessoas, né? Então, eu comecei... eles estão na academia tal, então eu vou frequentar a academia tal. Eles frequentam o restaurante ou, sei lá, o clube tal. Eu vou frequentar esse lugar também, porque é lá que meus pacientes estão e eu preciso ser vista por eles, né? Eu preciso ser vista no dia a dia ou como uma referência, enfim. Então, eu comecei a amadurecer essa parte do meu lado profissional, né, para que eu conseguisse chegar, e assim eu fui conseguindo chegar até essas pessoas. E hoje, realmente o meu foco é conseguir atender pessoas que consigam pagar pelo meu serviço, né, e eu vou aumentando sempre que vai passar ao longo dos anos, né, com o passar do tempo, aumentando a minha consulta para que eu consiga manter a qualidade do meu atendimento, cobrando bem, sem precisar me descabelar e atender todos os dias da semana, todos os períodos, né? Porque a Bruna é mãe, ela sabe, eu quero ser mãe também. Então, principalmente nós que somos mulheres, a gente precisa ter um pouco... Eu acho que eu diria até dessa independência, de não depender, né, de precisar atender ali todos os dias da semana, todas as horas, para conseguir ter um faturamento ali que a gente deseja. Então, esse sempre foi o meu objetivo. Desde o início ali, eu tinha isso na minha cabeça e eu consegui ir amadurecendo isso dessa forma. Perfeito, Beatriz. Muito legal. Tem vários pontos interessantes na sua história, assim, vários insights. Eu falo que a gente realmente precisa entender o que é sucesso na nossa cabeça. Então, para muitos nutricionistas, sucesso é ter a agenda cheia. E eu falo que esse objetivo de agenda cheia é até ter. No dia que você tem uma agenda cheia, você fala, meu Deus do céu, perfeito, é muito não dou difícil. conta disso. Eu tô vivendo aqui, esses dias eu vi a Marcela postando, gente, nem só de beach tênis e consultório ao vivo, né? E realmente, é muito complicado quando você só atende. E aí, beleza, você entendeu o que é o seu padrão de sucesso. Meu padrão de sucesso é o quê? É ter uma renda sem precisar ficar trabalhando muito. No sentido de trabalhar todo 24 dia, 24 horas. E outro insight, não depender só de consulta, né? Não depender só da sua hora. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que o nutricionista só vende consulta, mas na verdade ele pode vender várias coisas. E a gente tem muitas possibilidades, né? De justamente empreender. Né? Conhecimento é muito mais do que só a consulta, né? Justamente. A gente pode ajudar de diversas formas, não só de forma presencial ou online, ali num encontro de 1 hora, de 1h30, né? Tem várias formas da gente ajudar as pessoas, não só as pessoas que precisam do nosso serviço, enquanto nutricionistas, mas principalmente estudantes de nutrição, nutricionistas, né? Eu acho que quanto mais a gente consegue ajudar a nossa classe, melhor a gente vai ficar. Melhor é para todo mundo. Melhor é para todo mundo. O nível vai subindo, né? Exatamente. Não, e são outra coisa... facilitadores, né? A gente encurta um pouco o caminho de algumas pessoas. Então, eu acho que é muito bom para todo mundo. Muito bom, é isso mesmo. E outra coisa que eu achei fantástico também é que, assim, você demorou 1 ano, porque fica aí a sacada também para quem tá começando. É muito bacana você ter um network, é muito bacana você conversar com seus amigos, ou que estão formando com você, ou, né, que já tem formado, mas ainda não tá recém-formado, para se blocar consultório juntos, né? Vocês se uniram para fazer isso. Isso é muito bacana. Então, assim, vamos lá. 5 pessoas em um consultório, para quem tá começando, maravilha. Você não vai pegar todos os períodos ali, dá para unir. E aí, você demorou 1 ano, o que é rápido,
Porque em um ano, gente, um ano você ainda tá construindo a sua carreira. Claro que a rede social ainda ajuda a gente a impulsionar muito a carreira, mas um ano você ainda tá construindo. Então, em um ano você já foi para uma sala sua. Olha só que incrível. E aí, eu quero saber, você teve algumas ações, foi só o boca a boca ou teve alguma ação de capacitação, algum desafio, alguma... O que você fez de diferente para conseguir chamar mais e falar assim, não, agora tá na hora de eu ter minha própria sala? A principal coisa, igual eu falei pra vocês, foi essa questão da indicação. Então, acho que eu sempre busquei fazer o melhor que eu pude, né? Um bom trabalho. Apesar disso ser o mínimo, isso ainda, infelizmente, é um diferencial. Porque tem muito nutricionista que não faz o melhor para o seu paciente. E com essa questão hoje, até das redes sociais que a gente tem vivido da experiência, né? As pessoas buscam muito experiência. Tem muitos nutricionistas que deixam a desejar e, às vezes, outros tomam esse lugar, tendo mais pacientes, abrangendo mais pessoas, chegando até mais pessoas, enfim. Então, essa questão do boca a boca, pra mim, no início foi muito forte, porque, igual eu falei, não comecei já com o Instagram 100%, né? Eu dava minhas patinadas ali, tentava, mas eu não era muito, muito boa, não, confesso. Mas eu fazia, e é isso que a gente precisa fazer no início, né? Precisa fazer. Então, acho que foi uma junção do boca a boca com essa questão da divulgação no Instagram. E aí, nessa transição aí, um pouquinho antes de eu ir pro meu consultório, eu fiz uma parceria, eu tinha uns amigos que treinavam num box de CrossFit. E aí, eu falei, gente, acho que eu tenho uma oportunidade aqui, né? Eu treinava em outro. Aí, eu comecei a ir nesse também. E eu comecei a ficar amiga do dono, vi que lá tinha, que ele sempre conversava comigo, questão da nutrição mesmo, né? Querendo entender, querendo ajudar os alunos dele. Aí eu, gente, acho que eu tenho um espaço aqui, sabe? Comecei a ir lá, ia lá aos sábados no aulão, sabe? Comecei a infiltrar lá também, porque eu queria uma oportunidade. Aí, eu tava em busca de uma oportunidade. E aí, num belo dia, ele falou, Bia, o que você acha da gente fazer? Eu quero fazer um desafio com meus alunos. O que você acha? E foi ele que me atentou para isso. Eu já estava infiltrada lá, mas eu não tinha tomado a iniciativa. Aí um ponto importante também. Talvez se eu tivesse tomado a iniciativa antes, eu teria conseguido antes, né? Mas enfim, ele que deu esse pontapé inicial, quero fazer um desafio. Aí eu tomei frente, falei, beleza, vamos fazer. É assim, assim, assado, vou fazer de tal e tal forma, o que você acha? Vamos. E aí deu super certo. Desse desafio, que foi o meu primeiro desafio de emagrecimento de 21 dias, né? Foi 21 dias. Eu já tive mais de 20 inscritos e desses 20 e poucos inscritos, uns 10 voltaram e continuaram sendo os meus pacientes. Mais uma vez, muito provavelmente por uma boa entrega do meu trabalho, né? Então, eu fazia das tripas coração mesmo, tudo que eu podia pelo meu paciente. Eu tinha tempo e eu tinha pouco paciente. Então, os poucos pacientes que eu tinha, eles eram os deuses da minha vida. Eu entregava tudo mesmo que eu podia. Eu dava suporte, eu conversava com eles 24 horas se assim precisasse. Produzia 1000 materiais se assim precisasse. Porque é isso que a gente tem no começo. Tempo e vontade de fazer acontecer. Tem que ter, né? Vontade de fazer acontecer. Então, foi isso que eu fiz. Então, muitos desses pacientes continuaram comigo. Aí, desses, eles indicaram outras pessoas que foram chegando e a coisa foi crescendo. Então, foi assim que foi tomando toda essa proporção. E aí, como eu disse, essa sala, né? Desse meu consultório próprio, foi uma oportunidade, assim, de um conhecido que eu vi que estava saindo, né, liberando essa sala, e aí eu falei, não, deixa eu ir lá. E aproveitei, né, não sabia, eu falo muito que eu coloco o pé e Deus coloca o chão, e fui, acreditei, não deixei de fazer o meu trabalho, e as coisas foram acontecendo, sabe? Mas eu acho que é muito isso também, assim, da vontade de fazer dar certo. Perfeito. Muito bom. E você, Marcela, conta pra nós como é que você começou na nutrição. Bom, pra quem não sabe, eu fiz 6 meses de fonoaudiologia. Por influência familiar, a minha tia é uma fonoaudióloga muito bem renomada aqui em Goiânia. E tinha uma oportunidade ali na minha frente, né? E a família inteira empurrando e falando, faz, já vai estar tudo pronto aqui pra você. E falei, tá bom, vou fazer. Mas a nutrição sempre esteve presente na minha vida. De alguma forma, a minha família gosta muito de cozinhar, é todo mundo muito unido nesse caminho. E, de alguma forma, a nutrição sempre esteve ali perto de mim, eu sempre gostei de falar sobre nutrição. Mas eu fui porque a oportunidade a gente tem que aproveitar. Beleza, fiz 6 meses, não me encontrei. Falei, gente, eu preciso fazer o que eu amo. E nesse período que eu tava fazendo fonoaudiologia, antes, né, entre 16 a 18 anos,
eu era modelo. E aí, nesse período que eu era modelo, eu tive contato com a nutrição de uma forma muito ruim, né? Porque a maioria das modelos, infelizmente, tomam laxantes. Eu vi muitas fumando para perder a fome. Eu vi muitas enfiando um algodão no suco e engolindo para matar a fome. Então, assim, era um período muito caótico, porque eu ia fazer os castings, que eram os testes, e na época, né, com essa altura, eu tenho 1,74 de altura e eu pesava 58 quilos. E ainda o diretor ainda falava que eu precisava emagrecer, ele me apertava. E aí eu ficava, assim, super confusa com o que eu realmente queria. E foi nessa época que a nutrição entrou na minha vida, porque eu pensei, não é possível que é só dessa forma que eu consigo emagrecer, né? Que é trocando comida por shake, que é deixando de comer, né? Que é fazendo as mesmas coisas que eu via elas fazendo. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre nutrição e eu me encantei. E eu percebi que de longe era aquilo necessário para emagrecer, né? Que realmente uma educação nutricional, que uma mudança integral de estilo de vida é o caminho certo. E eu me encantei, só que ainda foi difícil tirar toda aquela vivência da minha vida enquanto eu já estava vivendo ali de nutrição. Porque eu terminei fonoaudiologia, aí eu prestei para nutrição, passei e fui fazer. Mas aí, durante a faculdade, eu tive muito problema para me redescobrir enquanto Marcela, né? Porque eu ainda tinha um pouco desse problema com a alimentação. Eu ainda olhava com outros olhos, eu tinha muita dicotomia alimentar. Eu julgava todo mundo por comer uma coxinha, um salgado. Eu lembro até de brincadeiras, assim, das minhas amigas da faculdade, que eu julgava o professor, e todas elas falavam assim, Marcelo, o que que tem? E eu falava, gente, ele tá tomando uma Coca-Cola. Gente, ele tá comendo uma coxinha. E, assim, nada a ver comigo hoje. Porque eu tive pessoas ao longo, né, da faculdade que conseguiram me transformar e me mostrar o tanto que a nutrição é além disso, né? E hoje, inclusive, é o que eu trabalho. Eu sou formada em nutrição, tenho pós-graduação em nutrição clínica, esportiva e estética, mas eu trabalho quase que 100% com emagrecimento e foco em comportamento alimentar. Porque é o que eu passei, né? E eu quero ajudar as outras pessoas a passarem por isso também. Então, basicamente, eu escolhi nutrição por isso, porque ela me escolheu, basicamente. Uau, que lindo, que história. E é incrível a transformação que a gente pode fazer no paciente quando a gente viveu a dor dele. 100%. Até por questão, assim, da pessoa se ver, né, na gente. Ela tem uma admiração e ela consegue perceber que é possível ser diferente, porque ela já viu o quanto você mudou, o quanto você amadureceu, o quanto você conseguiu se transformar através da mudança de estilo de vida, através da melhora da relação com a comida, da consciência alimentar. Então, eu acho que me salvou, sabe, de uma certa forma, a nutrição. Me salvou. E eu amo trabalhar com isso, eu amo ser nutricionista. E eu tenho certeza que você salva outras pessoas. Nossa, vidas. quantas vidas. Com E assim, certeza. e é muito lindo você ter transformado a sua história, ter transformado a sua mente, assim, porque infelizmente é muito comum na nossa área transtornos alimentares. Uhum. Principalmente porque nós, nutricionistas, nós temos o julgamento fora, né? Quem aqui nunca ficou com vergonha de pegar, de repente, um achocolatado, uma bolacha recheada, colocar no supermercado e falar, meu Deus, será que algum paciente vai me ver aqui pegando isso daqui? Né? Então, assim, nós somos julgadas e nós temos o nosso próprio julgamento. Do sentido, assim, quando você tá atendendo e você tá pedindo para um paciente fazer um exercício físico, você fala, poxa, mas eu não tô fazendo? Eu tô pedindo pro meu paciente fazer algo que eu não estou fazendo? Sim. Então, existe uma cobrança externa e uma cobrança interna dentro da nossa profissão. E você ter transformado isso é algo belíssimo. Então, assim, parabéns pela sua jornada pessoal e profissional e não tenho dúvidas da sua missão na Terra. É o que eu falo, inclusive, no meu Instagram, né? O meu slogan é que o peso perdido comigo nunca mais será encontrado. E aí todo mundo fica, como assim nunca mais será encontrado? Porque quando a pessoa passa por essa mudança integral de estilo de vida, né? Que passa a ver a dieta, que para mim é um GPS que vai te guiar a essa mudança de estilo de vida, ela já se transformou em tantos níveis que ela já é outra pessoa.
Então, realmente, o peso nunca mais vai ser encontrado, porque você já é outra pessoa. Você já vai começar a fazer escolhas melhores porque você quer e não porque você tem que fazer, né? Então, eu acho que a nutrição salva vidas. Nossa, que lindo. E como que foi começar? Assim, você sabia que você queria consultório, então? Eu Entrou sempre e quis. sabia que queria Sempre quis. clínica. Desde que eu entrei na nutrição, eu sempre quis atender em consultório. Tanto que quando eu formei, que foi, na verdade, meu curso, a gente tinha conversado, né? Meu curso terminou em 2020. Mas a minha formatura foi em 2021/1, né? No primeiro Por conta semestre. da pandemia. Exato, por causa da pandemia. Então, desde que eu formei, naquela época que a gente tem a colação, e aí até esperar o CRN sair, eu me desdobrei em 10 e fiz vários cursos para realmente, eu acho que eram 2 meses, né, de intervalo entre a formatura e o CRN. Nesses 2 meses, eu ocupei meu tempo praticamente o dia inteiro, só estudando de fato e estruturando a minha consulta, porque nunca foi uma dúvida para mim. Eu já tive outras experiências durante a faculdade, eu estagiei em UAN, estagiei em alguns restaurantes, estagiei em hospital. Trabalhei 1 ano e meio em uma loja de produtos naturais e suplementos, que foi, assim, maravilhoso. deve ter te ensinado bagagem, hein? muito. Deve ter te Enriqueceu ensinado muito. muito a minha vida. E, além de tudo, eu sempre gostei muito do contato com as pessoas. Porque eu trabalhei 2 anos em shopping, em loja de roupa mesmo. Então, assim, eu sempre conversei muito, eu sempre tive essa troca. E já na época da faculdade, que eu estava trabalhando no shopping também, eu era a nutricionista ali, ó, na loja com as minhas clientes. Eu conversava com elas enquanto elas estavam ali trocando de roupa. E aí falava assim, ai, meu Deus, mas essa roupa não me serve, eu não tô me sentindo bem. E aí eu já ia dando algumas dicas ali. Então, eu sempre me vi como nutricionista de consultório. Nunca nem existiu, por mais que eu tivesse outras experiências dentro da área da nutrição, nunca foi uma opção para mim trabalhar, por exemplo, em UAN, trabalhar numa escola, trabalhar no hospital, para sempre, né? Eu acredito que, assim, surgiu oportunidade, Aproveita, né? aproveita, corre e vai. Por exemplo, eu formei e, na época, eu sempre ia atrás de algumas parcerias, justamente para trazer pessoas para o meu consultório. E aí, eu conversei, na época, com uma dona de marmiteria aqui de Goiânia, a Marmifit, a Elisângela da Marmifit. E aí, ela gostou muito da minha iniciativa, porque eu tinha sugerido para ela que a cada combo que ela entregasse de 10 marmitas, ela ia entregar um panfleto, um e-book meu com dicas para emagrecimento, com o meu QR Code para ir para o meu WhatsApp. E ela adorou, ela achou fora da casinha, assim, ela falou, meu Deus, nunca vi isso, agora você vai ficar comigo. Aí, pediram para ela ir trabalhar numa escola, falar sobre educação nutricional, trabalhar com os professores, com os pais e com as crianças. E ela não tinha tempo porque ela estava entre a marmiteria e o consultório. E ela gostou de mim, de graça. E ela me indicou. E eu passei 1 ano também trabalhando numa escola, trabalhando com educação nutricional. Eu também ajudava um pouco na parte de UAN dessa escola, então com as boas práticas, né? Tentando ali organizar a questão das cozinheiras. Mas o principal e o foco era a educação nutricional com as crianças. Então, foi uma época muito enriquecedora, porque eu comecei a pensar em várias estratégias para trazer para essas crianças de uma forma muito prática, né? Para elas conseguirem, de fato, entender. Então, me ajudou, inclusive, a explicar para os pacientes dentro do consultório algumas coisas básicas, sabe? Porque eu tinha que explicar para criança, né? Então, facilitou muito e foi uma oportunidade incrível. Ou seja, não perde, né? Você só ganha com qualquer experiência que você 100%. Não, e você teve muitas oportunidades. Eu falo, você trabalhar com vendas, você já aprende a se vender. Porque eu falo que a maioria do nutricionista não sabe se vender. Sim. Não sabe conversar e não sabe se vender, né? Então, você trabalhou em shopping, já te dá uma carga, uma experiência muito grande, uma visão muito grande. Eu e a Nicole, nosso pai já teve loja em shopping, tem loja, e assim, é muito diferente quando você tem uma experiência de trabalhar no comércio. Muito. É muito diferente, você falar com o público, é muito diferente. Isso realmente dá uma experiência muito grande. Mas deixa eu entender a cabecinha da Marcela que formou. Você falou que você trabalhava na loja de produtos naturais, que assim, que bagagem, né, amiga? Porque eu lembro que uma vez, eu formada já, eu fui visitar numa loja, e aí eu olhava o vendedor falando, assim, explicando sobre todos os produtos, e eu falava assim, gente, parece que ele sabe mais do que eu, que sou nutricionista, né? Então, assim, trabalhar nesse meio já deve ter te dado uma segurança muito grande, uma experiência muito grande. Você trabalhou nesse meio, que também é um outro
lugar muito bacana para chamar pacientes, né? Uhum. Ter contatos. E aí, você formou, você estava trabalhando lá, Na verdade, não. Você fala na loja de de produtos naturais. Aham. Então, lá, inicialmente, era um estágio. Eu trabalhava lá das 3 às 9, todos os dias, de segunda a sexta. E aí, ele gostava muito do meu serviço, da forma que eu trabalhava, do meu contato com os clientes. E aí, eu passei a trabalhar lá como carteira assinada, né? Então, saí do estágio e trabalhava lá realmente no mesmo horário, só que aí acrescentou sábado e domingo também. Uhum. E aí, na época, eu já estava... Acho que faltava 2 anos para eu formar. E eu trabalhei lá 1 ano e meio. Então, eu saí só 6 meses antes de formar, que foi, assim, o limite. Porque eu estava administrando a loja, o TCC e os estágios curriculares, né? Da faculdade. Nossa, loucura, né? Então, eu não tinha cabeça pra nada. Eu falei, vou sair pra focar realmente na faculdade. Só que na faculdade, além do TCC e do estágio curricular, uma professora que eu amo, sou apaixonada nela até hoje. Inclusive, todo mundo lá achava ela brava, mas eu gosto de professor bravo, porque leva a gente pra frente. Ela gostava muito dos meus trabalhos. E nesses 6 meses que eu saí da loja, e eu tava com o TCC e o estágio curricular, ela me chamou pra trabalhar com ela num restaurante japonês aqui de Goiânia, pra fazer as fichas técnicas de preparação de todos os pratos do cardápio. E aí eu fiquei com ela durante esses 6 meses e foi mais um aprendizado. Que no início, quando eu formei, eu comecei a trabalhar com isso também. Então, eu fazia tabela nutricional, fazia ficha técnica de preparação para microempreendedores aqui de Goiânia. Eu não divulgava porque era o famoso boca a boca. Alguém perguntava, onde é que você fez sua tabela nutricional? Ah, fiz com ela. Aí passava meu contato, eu ia lá e fazia. No início a gente A aceita. Marcela, desde o primeiro dia de formada, ela já empreendeu, né? Aham. Sim, né? Desde sempre. Já buscou o que eu posso fazer aqui já e... Exatamente. Né? Porque eu lembro muito bem de olhar pra nossa tabela de honorários. E aí, eu comecei a olhar todas as oportunidades que tinha de ganhar dinheiro como nutricionista. E aí, eu vi lá, ficha técnica de preparação. Tanto a cada 10 fichas. Aí eu falei, gente, eu nunca vi alguém fazendo isso. E eu estou fazendo isso E eu agora. consigo fazer isso. Eu consigo fazer. Então, vambora. Então, você ficou conciliando o consultório com as fichas técnicas por um período. Isso, por um período. Por um curto período. Porque era realmente muito trabalhoso, né? Eu tinha que ir lá no local, pesar tudo. E a maioria das pessoas não gostam de fazer esse trabalho porque acaba impactando no tempo ali de trabalho delas, porque tem que parar, pesar tudo certinho. Mas como eu tinha tempo, né, no início, eu não atendia todos os dias, eu atendia 2 vezes na semana. O resto dos dias eu ficava preenchendo com o que eu podia fazer. E como que você pensou para atender? Você falou que atendia 2 vezes na semana. Que foi seu pensamento para chegar até o consultório, seu primeiro consultório? Como que foi a Marcela, primeiro dia no primeiro consultório? Então, eu comecei em um coworking. E foi, assim, o erro pra mim. Algumas pessoas podem adorar, né? Pode ser super prático para algumas pessoas, mas pra mim não foi. Porque, a princípio, eu não teria a ajuda dos meus pais para sublocar um consultório, para alugar um consultório. Então, fui em busca do que seria com o melhor custo-benefício ali para mim no momento. E como eu iria atender uma pessoa de início em 1 hora, eu falei, vou no coworking, que lá eu pego a hora. Só que foi super bagunçado. Graças a Deus, minha paciente nunca nem percebeu. Ela achou que tava tudo certo. Mas é complicado, né? Porque você subloca a hora, aí você chega lá, atende. Quando termina a sua hora, já tem outro profissional se organizando para entrar na sala, que ele também sublocou o horário seguinte do seu. Então, não indico, mas foi em um coworking, meu primeiro atendimento. Aí eu entendi que ele não ia dar certo. E eu fui em busca de sublocar um local, um período, né, para eu ficar de fato. Mesmo indo lá e atendendo 2, 3 pacientes e tendo ali 3 horários vagos, eu teria esses horários vagos para produzir conteúdo, para calcular o plano alimentar, para fazer o que eu precisava fazer. Então, eu fui atrás e eu consegui sublocar um consultório que eu fiquei por 3 anos. Que, assim,
Eu sou apaixonada até hoje da Marcela. A Marcelinha. A gente Beijo, conhece, Marcela. maravilhosa. Ela foi um anjo que apareceu na minha vida, maravilhosa. Eu sou muito grata a ela. E durante todo esse período da minha vida de atendimento nutricional foi nesse consultório. Então foi lá que eu consegui transformar tantas vidas, foi lá que eu consegui transformar a minha vida também. E eu passei, aí eu ia aumentando os períodos, né? Então eu comecei com um período só. Aí depois foram 2. Eu saí de lá sublocando 7 períodos. Olha. Que aí eu falei assim, já tá pequeno pra mim, não dá. Eu vou ter que arrumar o meu cantinho, vou ter que arrumar meu lugar. E aí surgiu a oportunidade, né? De montar meu consultório tão sonhado, que eu sempre quis. E tô apaixonada. Cada dia que eu chego lá, eu agradeço a Deus, agradeço aos meus pais também, né? Por ter me ajudado em todo o período da faculdade. Mas graças a Deus eu consegui montar com o meu trabalho. Marcela, que linda essa história. Muito lindo. Obrigada. E eu falo assim, pra quem tá começando, eu tento realmente sentir, eu quero realmente entender como que foi a cabecinha de vocês no início, porque eu tenho muito vivo pra mim como eu me sentia no início, porque é o seguinte, meus pais, claro, me ajudaram demais no sentido, eu não tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar, eu não tinha filha na época, eu não era casada, eu não tinha conta, então, meus pais me ajudavam, né, a viver, né, porque a gente tinha que viver. E quando eu comecei, eu lembro que eu comecei já pegando 3 períodos, porque eu sempre fui muito segura. E aí eu falava, não, vai ser um arraso. Aí eu peguei Corta pra realidade. Porque é o seguinte, antes de eu formar, já tinha um monte de gente me pedindo consulta. Eu comecei a atender gente em Brasília, eu viajava em Brasília pra atender lá. Falei, nossa, olha que chique, eu já tô viajando pra fazer atendimento. E aí eu achava que, tipo assim, o consultório ia bombar, eu ia colocar minha fotinha de jaleco nas redes sociais E a agenda aberta. ia ser show, entendeu? E aí eu comecei numa clínica, e aí eu lembro que eu comecei pagando 800, eu lembro direitinho, eu começava pagando R$800, que era 3 períodos. Então, eu pagava, assim, hoje em dia, comparando com alguns locais onde você atende mesmo, tipo, 1.200, um período. Mas naquela época, R$800 pra mim, que eu tinha que correr atrás pra pagar aquilo. Era muita grana. E aí, não era só o consultório, porque a gente forma, assim, eu precisei mudar meu guarda-roupa, porque eu tinha calça jeans rasgada e tênis sujo, né? Eu precisava passar uma outra imagem, então eu tinha que mudar meu guarda-roupa, eu queria melhorar meu cabelo, então eu tinha outros gastos, que não só o consultório. Eu já tinha um computador, mas tinha que comprar um antipômetro, tinha que, né? Ainda bem que nós, como nutricionistas, o custo inicial é muito barato comparado com dentista, por exemplo, né? Sim, com certeza. Mas tem um custo. E aí eu lembro que eu comecei a atender R$800. Primeiro mês, consegui fazer R$600. Tive que pedir R$200 emprestado pro meu pai. Lá, papai querido, você pode me emprestar R$200 para pagar meu aluguel. Segundo mês foi de novo, gente. Aquilo foi me dando muito desespero. Tipo assim, gente, mas e aí? Como é que vai ser? Eu não tô conseguindo pagar esse aluguel, tá muito caro. E aí, eu lembro que nessa época ainda, eu queria mandar meu currículo. Eu já trabalhei com vendas, eu sei conversar, gosto de conversar. E eu lembro que eu conhecia uma pessoa que trabalhava em concessionária, vendendo carros. E o salário era mais de R$6.000. Eu falava, gente, eu formei. Eu tô aqui tendo que pagar pra trabalhar. Que absurdo isso, tendo que pagar pra trabalhar. E eu não tô aqui tendo dinheiro. Eu vou mandar meu currículo pra aqui, porque eu vou lá vender carros. E aí, chega o meu, na época, meu marido, né? Na época era meu namorado, ele chegou virando, falando assim... Eu falei, amor, porque ele que conhecia onde que mandava o currículo. Amor, por favor, manda meu currículo. Eu fiz o currículo, gente. Manda o meu currículo pra fulano, porque não tá dando. 2 meses aí, eu tive que pedir dinheiro emprestado pro meu pai. E meu cartão, eu não consigo pagar meu cartão de crédito. E agora, como é que a gente vai fazer? Eu desesperada. E aí, eu lembro que eu realmente estava desesperada, porque eu estava chorando. Porque se tem uma coisa que pega muito no meu calo, é ficar sem dinheiro. É muito ruim, mas assim, é horrível, né? É horrível você ficar sem dinheiro. E aí eu lembro, nossa, como é... Claro, eu até emociono, assim, de lembrar. Que aí eu tava sentada, assim, na minha cama, o Vitor pegou a cadeira, pegou assim na minha mão e falou assim, todo mundo tem um começo. E o começo pra ninguém é fácil.
Mas se você desistir, você nunca vai ter um meio e um final. E eu acredito em você. Um dia você vai ganhar muito mais do que isso aqui que você tá querendo. Mas você tem que continuar. Aí, ele me emprestou uns R$400. E eu entendi que nesse início eu precisava diminuir minha bola. E ao invés de ficar com 3 períodos que eu ficava lá, eu precisava pegar o quê? Um período. E eu cheguei a conversar com o dono da clínica e eu falei, olha, eu não consigo pagar esse aluguel, não tá dando. Eu vou precisar sair ou ficar com um período só. E ele foi tão gente boa que ele virou e falou assim, Bruna, você tá começando agora. Vamos fazer o seguinte? Vamos pagar com percentual? Você atende uma clínica de pilates. Você atende aqui, você paga um percentual pra mim. E aí, à medida que começar a ficar legal pra você, você subloca a sala. E foi assim o começo. Então, é por isso que eu gosto de entender o começo de vocês, porque eu sei que, de repente, para quem não tem ajuda, para quem depende desse financiamento, do dinheiro, para quem precisa ali ter um dinheiro logo no início, é difícil. É complicado. E às vezes a gente precisa trabalhar em outra área, fazer outra coisa, igual você falou, fez ficha técnica, trabalhou com outras questões, para de repente dar uma segurada na barra até o consultório começar a crescer e começar a se pagar. E assim, é importante lembrar que o meu foco sempre foi o consultório. Então, eu realmente dava atenção nesses extras que eu fazia, mas todos os extras que eu fazia, eu redirecionava para o consultório. Então, eu trouxe pais de alunos que eu atendi lá na escola. Então, eu perguntei para a diretora se eu poderia atender os professores, os pais, lá na escola. Até que chegou em um momento que toda quinta-feira era o dia da nutricionista. Então, iam os pais dos alunos, iam os professores. Eles iam ser atendidos por mim. Fazer avaliação neles, a consulta, tudo. E na época, eu sempre falava do meu consultório. Ah, quer continuar o acompanhamento? Vamos lá pro meu consultório. E da mesma forma com a parte das marmitas também, das fichas técnicas. E algo que foi muito importante para mim na época, entender que eu não poderia oferecer para quem tivesse interesse na minha consulta somente um período. Por exemplo, a pessoa só pode ir à tarde. Eu só tinha um período de manhã. Aí eu fui até uma clínica de estética, igual você estava no estúdio de Pilates. Eu fui até uma clínica de estética e eu ofereci o meu serviço por percentual para eu ter um período à tarde. Para eu poder oferecer de manhã ou à tarde. Então, se a pessoa quisesse à tarde, seria lá naquele local. Se ela quisesse de manhã, seria onde eu já subloco. Perfeito. Porque eu não ia chegar a falar que eu tava com todos os horários disponíveis, né? Eu ia falar, você tem preferência pela parte da manhã ou da tarde? Aí a pessoa falava, da tarde. Eu, tá, tenho tal e tal horário. Tinha todos os horários. Tinha tal e tal horário. Vou conseguir um encaixe? Vou conseguir um encaixe pra você? O paciente desmarcou. Então, eu acho que é muito importante lembrar disso, né? Que mesmo tendo extras, a gente tem que ter uma prioridade. E tem que ter uma meta, né? Você quer chegar aonde? Falei, inclusive, isso hoje nos meus stories de manhã. A gente tem que ter meta. A gente não pode negligenciar isso, não pode terceirizar o resultado que a gente quer pra nossa vida. Onde é que você quer estar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? Né? Eu sempre me vi no meu consultório. Então, os extras foram importantes, mas eles foram realmente só extras. E é muito legal de saber a história de vocês, porque se alguém olhar e falar, não, a Bia já começou lá no Orion. E aí a pessoa já fica, já começou lá, foi fácil, né? Filhinha de papai, não. Mas tava tudo pronto. Aí já. a pessoa para, nossa, mas ela dividiu com mais 5 pessoas, 4 pessoas? Será que se eu tentar, talvez, dividir com mais essas 4 amigas minhas quando eu formar, fica mais barato e eu consigo fazer? Uma coisa que eu acho importante pra quem tá começando agora, que é diferente de quando nós 3 começamos, né? Nicole vai começar também. Mas é a possibilidade do atendimento online. Que a gente tem um custo muito menor, né? E que na nossa época, como se a gente fosse muito velha, né? A gente é jovem, tá, gente? Mas assim, que a gente formou tem um tempinho. Antes da pandemia, não tinha... A gente não podia fazer primeiras consultas online, né? A gente só poderia... Primeira consulta tinha que ser presencial. Gente, parece que faz tanto tempo isso, né? Mas foi esses dias. A primeira consulta só podia ser presencial para que as demais pudessem seguir no online. Então, a gente não podia fazer primeira consulta online. Então, por isso a gente dependia tanto do consultório físico, né? E a gente quebrava tanta cabeça com isso. Mas aí, hoje, com essa possibilidade da pessoa já começar atendendo online, é muito mais fácil, porque o custo é muito baixo. Você precisa da internet, que todo mundo já tem, praticamente. Um fundo legal, agradável. Fundo legal, branco, pelo menos que seja, e um celular ou um computador, né? Então, é possível começar.
né? Mesmo que você tenha uma possibilidade de investimento ali muito baixo. Muito perfeito. Perfeito. É isso, é tá mais fácil de comer. Não, fora que o acesso a conteúdos, a inspirações, a cursos, eu saí totalmente perdida, gente. Eu saí muito perdida da faculdade. Então, assim, vai ser bem diferente, por exemplo, de como a Nicole vai sair da faculdade. Ela Então, já tá pronta. Tá pronta, Nicole. E isso é até engraçado, porque eu não gostava de nutrição por causa da minha irmã. Porque eu via a luta dela na faculdade e eu falava, Deus me livre, isso aqui não é pra mim, não. Eu não gosto, não. E eu adorava esporte, assim, treinar. Eu sempre gostei de treinar. Eu gostava de ver algumas blogueiras que falavam sobre alimentação, só que eu não seguia nutricionista que falava de esportes. Eu seguia blogueira. Aí eu ficava assim, mano... Sei não, sabe? ela eu ainda trazia com o assunto de blogueira e eu falava assim, Nicole, isso não tem evidência científica. Aí ela falava... Ela não é nutricionista. Sim, mas assim, é porque quando a gente normalmente tem o hábito de focar mais nas coisas ruins do que nas coisas boas, né? Então, quando eu vi ela reclamando, eu ficava assim, acho que eu não gosto disso não, né? Pra mim, não. E aí, só depois da pandemia, que eu vi ela crescendo e tal, e aí eu consegui acompanhar ela mais de perto, que eu falei, meu Deus, acho que eu quero isso pra mim. Só depois de ganhar dinheiro, né? Ela começou a falar, talvez, isso não tem só perrengue, não. Mas porque é muito ruim você falar assim, você vai usar 5 anos pra só passar perrengue. Mas você não tem uma Mas inspiração. o que eu percebo é que a gente não pode medir a dificuldade com a régua dos outros. Sim. Quando eu formei, na verdade eu tava prestes a formar, eu nunca vou esquecer. Eu tava em um aniversário e uma colega que tinha formado há 6 meses antes de mim, ela, na verdade, era 6 meses a 1 ano. Ela chegou pra mim e falou assim, Marcela, eu não quero te desanimar não, tá? Mas é bem difícil. Eu achava que era muito mais fácil, mas tá bem difícil. E assim, na minha cabeça, é óbvio que vai ser difícil. Tudo que vale muito, custa muito. E você precisa querer, né? Você tem que fazer as coisas de acordo com o que você deseja que aconteça. Então, na minha cabeça, eu ouvi aquilo e na hora eu falei assim... Ela achou difícil, mas eu não vou achar. Né? Então, enquanto ela tava lá falando e reclamando... Eu só pensava em estruturar minha consulta, em saber como que eu ia divulgar, qual que seria a melhor forma, se eu ia fazer um ensaio fotográfico profissional ou não. Então, eu não focava no problema, eu só focava na solução. Eu já sabia que ia dar certo. Eu só tava tentando entender quanto tempo ia demorar para dar muito certo. Mas eu já tinha certeza que ia dar certo. Então, eu acho que é muito de pessoas. A gente não pode escutar as outras pessoas que falam que nutrição não dá dinheiro. É muito difícil. Não sei se você vai gostar de ir por esse caminho aí, não. Entendeu? Não. Porque pra ela foi difícil. Mas talvez pra você... Foi difícil e ela escutou muito que ia ser Talvez difícil. pra você eu vai ser tranquei a difícil, faculdade, mas ainda vai ser gente. prazeroso, entendeu? Eu tranquei Eu a faculdade, porque eu só tinha contato com pessoas que ganhavam muito pouco e não eram felizes com a nutrição. Eu ia ser jubilada, eu ia perder minha vaga na UFG, até que, eu, conversando com outras amigas que tiveram outras experiências, né, falou, não, vai ser legal e tal, e eu decidi voltar. Mas, assim, isso é muito real. Se a gente fica escutando só... Focar, assim, É. não dá, qualquer curso que você quer escolher, não, isso não dá dinheiro, e você não ter nenhuma inspiração de falar assim, não, Sim. eu quero, porque aquela pessoa deu certo e eu vou fazer dar certo Não também. vale a pena, é aquele negócio, né, que é clichê, mas que você não pode escutar uma pessoa que não chegou aonde você quer chegar. Como é que você vai escutar uma pessoa que não chegou lá ainda? Então, é claro que a fala, o sentimento dela vai ser de frustração, porque ela não chegou lá. Agora, eu tenho certeza que se você ouvir quem já chegou onde você quer chegar, essa pessoa vai te encorajar, porque ela vai falar, olha aqui, deu certo pra mim. Vai dar certo. E é por isso que a gente fez esse E pod. é por isso que a gente tá aqui. É por isso que nós convidamos vocês maravilhosos, que têm histórias lindas e inspiradoras. E é pra isso, porque eu senti falta de Uma ter luz, histórias, assim, de ter né? luz. Quando a gente começa, né? É. De ter pessoas que te encorajam, que falam, vai dar certo. Só que você precisa acreditar e falar, eu não vou parar na primeira barreira, aqui na primeira dificuldade, né? Uhum. E algo que, inclusive, a gente fala no nosso curso, já dando um spoiler, né? Algo que a gente sempre fala com todas as estudantes e todas as nutricionistas que participam, é o número de nutricionistas que tem no Brasil. Então, a última vez que eu olhei, era 160, 170 mil no Brasil. Isso formada e atendendo.
é muito menor. Então, as pessoas falam, o mercado tá saturado. Tá saturado aonde? E a gente ainda reduz de 160 mil no Brasil para, de repente, 80 mil atuando no Brasil. Quantas pessoas tem para atender? E quantas nutricionistas dessas realmente fazem igual a Bia estava falando anteriormente? Dão o máximo de si. Realmente dão o melhor de si. Pro nicho que você quer. Se é Pro nicho materno, se é porque aquela esportivo. pessoa precisa e quantas pessoas estão precisando ser atendidas. Aham. É muito maior a proporção. Então, na verdade, tá faltando nutricionista. É, Tá faltando justamente. nutricionista. E quanto mais profissionais fazem um trabalho perfeito, gente, mais a nossa profissão é nível valorizada, sobe. Mais o nível cresce a nossa sobe. profissão. Porque se tem uma coisa ruim é que, tipo, você conversa com uma pessoa, eu fui nutricionista, mas ela me entregou uma dieta de gaveta. Gente, qual que é a probabilidade dessa pessoa se abrir para ir para outro profissional? Uhum. Então, agora, se ela vai no nutricionista e tem um resultado, a chance que essa pessoa fala dessa nutricionista, fala da nossa profissão para 10, fala, nossa, o que você fez para você emagrecer? Nossa, eu fui no nutricionista muito maravilhoso. Então, quanto mais pessoas são muito bem atendidas, mais pessoas nós vamos ter para atender. A gente vai estar ocupando o nosso lugar, né? Parar de deixar outros profissionais ocuparem o nosso lugar pra gente ocupar o nosso lugar. Justamente. Porque hoje, é aquela frase, né? Ser nutricionista é tão bom que todo mundo quer ser um pouquinho. Então, eu acho muito importante a gente sempre lembrar disso e tentar trazer cada vez mais nutricionistas pra elevar esse nível, né? Não, e eu queria também só fazer um parêntese na sua fala, do que você falou assim, olha, eu fazia trabalhos fora do consultório para me ajudar a manter, mas eu nunca perdi o foco. Isso é tão importante, porque o que eu conheço de nutricionista, que sonha em ter em consultório, mas de repente entraram para algum serviço, entraram, sei lá, para algum CLT, ou para alguma consultoria, ou foram para alguma área que não era o sonho delas, né? E ficaram por lá. Porque de repente lá tava quentinho. Ela começou a pagar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Mas e agora? Eu trabalho o dia inteiro. Mas meu sonho é viver do consultório. Mas para viver do consultório eu vou ter que atender de noite. Ou eu vou ter que atender sábado até eu conseguir. E agora? Eu tenho um custo de vida X. Para eu ter o consultório eu vou ter que baixar o meu custo. Então, tudo isso é pesado e... Tá aí a importância de você entender o que você quer da sua vida, de você colocar meta e de você colocar prazo. Porque, de repente, hoje você tá ganhando 2.500, você tá ganhando 3.000 reais, mas com consultório você tem a probabilidade de ganhar muito mais de 10.000. Trabalhando muito menos do que você trabalha. Mas você vai precisar passar por um início, vai precisar passar... né, trabalhar um pouco mais nesse início. Eu acho que é o dar a cara a tapa, né? Então, eu e a Marcela demos esse exemplo aqui do ir atrás das parcerias. Fulano, eu formei, eu tô aqui, eu posso fazer isso, posso fazer as fichas técnicas pra você. Vamos fazer um desafio aí no seu box de CrossFit. Então, e as pessoas muitas vezes formam, e é o que a gente falou no início também. Abri o consultório, postei a agenda aberta, foto de jaleco e tô ali esperando, né? E não é assim que acontece. Então, o dar a cara a tapa, o fazer até dar certo, esse é o difícil. Qual que é o seu difícil, né? Qual é o difícil que você vai escolher? Então, é muito difícil, sim, esse início. Mas se você não der a cara a tapa, se você não for atrás, realmente as coisas não vão aparecer. Essa parte da a cara a tapa entra muito a questão do Instagram, né? Também. Então, antigamente, né? Há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Isso já é antigamente nas redes sociais. Pois todo mundo falava, né? Meu Deus, mas você vai começar a colocar sua cara lá no Instagram, vai começar a postar stories. Aí você vira vídeo. blogueira, né? Virou blogueira. Pois aí eu sempre falava, eu não sou blogueira, eu sou nutricionista. E eu tenho muito a agregar na sua vida. Você poderia me escutar? E aí, eu ia falando. E essa questão de dar a cara a tapa é muito importante, mas ao mesmo tempo dá um medo, né? Porque tem consequências, a gente tá aberta. Você tá se expondo, né? Você tá se expondo, você tá mostrando as suas vulnerabilidades. Mas é tão importante porque você está sendo vista. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, tem muita gente que, inclusive, chega hoje no consultório por indicação de seguidor.
A pessoa confia no meu trabalho pelo que ela vê no Instagram. Olha que loucura. Ela nunca foi no consultório, mas ela gosta da minha forma de falar sobre nutrição e ela me indica. Porque ela me vê tanto ali que alguém pergunta: "Oh, você conhece uma nutricionista?" "Conheço, eu sigo uma e eu gosto dela." Vai nela. Justamente, perfeito. Perfeito. Que bonito. Que lindo, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre a imersão, pra gente aproveitar nosso tempo, pra saber como é que... Primeiro vamos falar o que que é. Quero que vocês explicam o que que é a imersão que vocês vão fazer. Antes de falar sobre imersão, deixa eu só falar uma coisa aqui para as nutricionistas. Querida nutricionista, você já teve vergonha, insegurança ou medo de fazer uma avaliação antropométrica? Antes de entrar nesse assunto, deixa eu só dar um exemplo. Eu já comecei com as dobras. Eu não tinha grana para pagar uma bioimpedância. Então, o adipômetro ele é mais barato. E aí, eu comecei com o adipômetro. E aí, eu lembro que na faculdade, as professoras falam assim, não olhe o anterior, né? Porque você fica viciada ali e tal. E aí, eu fui nessa, mas eu errei. Aí, eu fiz a avaliação. Nossa, meu Deus, aquelas trocentas avaliações demorava. Gente, minha consulta demorava demais, porque eu media tudo. Eu queria fazer todas as circunferências, todas as dobrezinhas e tudo mais. E aí, fiz a primeira. O retorno, paciente. O paciente perdeu 3 quilos, estava visivelmente magro. Eu fui fazer a avaliação. No que eu fiz a avaliação, gente, ele ganhou 3 quilos de gordura. E eu fiquei assim, gente, né? Eu fiz alguma coisa de errado nessa avaliação. E é por isso que muitos nutricionistas acabam desistindo de fazer a avaliação antropométrica, porque fala, cara, a chance de errar é alta. E é mesmo. E então, vocês fizeram um curso para ajudar e para sanar a dúvida e a dor de muitas nutricionistas, que é uma imersão, que eu já vou deixar elas explicarem sobre a imersão APC. Mas o que eu quero dizer aqui é que, gente, tem que ter prática e tem que ter estudo. E é por isso que elas estão aqui. Nossa, depois dessa apresentação. E tem que ter método, né? Tem que ter que método. é o que a gente realmente decidiu criar. Bom, vou começar falando aqui, já que eu comecei, mas a imersão surgiu justamente dessa dor, porque a gente também tinha isso, né? Beleza, fiz a avaliação aqui no meu paciente da primeira consulta, mas eu fiz no meu achismo aqui, né? Será que na segunda consulta eu vou acertar de novo? Então, a falta de método que nos é ensinado lá na faculdade gera essa insegurança e hoje eu e a Marcela vemos muitas nutricionistas que não fazem dobras. Então, aquelas que não têm possibilidade de investir numa bioimpedância, faz só peso e circunferência. Para um emagrecimento, ok, um grande emagrecimento talvez, pode ser uma opção, mas fica faltando você completar ali na sua consulta, né? E tem outros nutricionistas que investem na bioimpedância e faz só bioimpedância. E não tem mais nada na consulta, né? Então, às vezes, não faz nem circunferência. Então, foi a partir dessa dor, que era nossa também, de uma certa insegurança, que a gente decidiu nos certificarmos, né? A gente é certificada pela imersão APC. Desculpa, pela Isaac, e criamos a imersão APC, que é o nosso método, e aí vou deixar a Mar falar também sobre ela. Bom, eu tava formando, né? E aí, como eu disse anteriormente, foi um curto período ali de 2 meses que me deu a louca e eu falei, preciso fazer todos os cursos possíveis sobre consultório, sobre atendimento nutricional. Fiz o curso da Adriana Fanaro, fiz o curso da Bia, fiz alguns outros cursos. E no da Bia, que era sobre atendimento nutricional, foi aí que eu conheci ela. Nesse curso, a gente falava um pouco também, né, sobre avaliação antropométrica. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso da Isaac, para quem não conhece, uma certificação internacional de avaliação antropométrica. Surgiu a oportunidade de fazer em Goiânia, que o professor ia vir até Goiânia. Mas era um investimento alto e eu pensei, gente, não é todo mundo que vai estar disposto a fazer isso aqui agora. Mas é o momento, eu preciso fazer. E eu chamei a Bia pra gente fazer o curso junto e foi maravilhoso. E ela falou, nossa, vamos agora. Eu falei, pronto, achei a minha parceira. Aí a gente foi e ela me trouxe a ideia. Falou, Marcela, vamos levar esse conteúdo pra frente? Vamos levar essa informação pra frente? Porque assim como nós temos a insegurança, outras nutricionistas com certeza também vão ter. Falei, na hora, conta comigo. A gente começou a estruturar tudo.
no curso da Isaac, que é uma parte online que a gente tem que fazer, a gente tem prova. E aí, na parte prática, presencial, é um final de semana inteiro fazendo avaliação antropométrica. Não tem uma aulinha. É só fazendo a avaliação de manhã, de tarde e de noite, né? Até finalizar o dia. E aí, a gente pegou um pouco a base daquilo ali que a gente viu, a estrutura do curso, e a gente trouxe para a imersão, né? Enriqueceu ela, lapidou ela. E aí, a gente já está na 10ª turma. Olha! E na nossa prática da Isaac, né, da certificação da Isaac, a gente viu que, de fato, é treinando que a gente iria chegar à excelência. Então, foram 3 dias? 3 dias. 3 dias de treinamento, fora o online que a gente já tinha feito antes. Você passa na prova para você poder fazer o presencial com o professor. E aí nós passamos 3 dias treinando dobras, avaliação antropométrica, marcação de dobras cutâneas e circunferência. E foi aí que a gente viu que não, é isso aqui que as pessoas precisam fazer para ficarem excelentes na avaliação também. Não só ter uma consulta excelente, mas se eu não tenho uma avaliação fidedigna, como é que a minha consulta vai ser É porque é uma completa, das bases, né? Se a gente for É uma analisar, base. é anamnese, avaliação antropométrica e o plano alimentar, eles andam juntos. Como que você faz uma avaliação antropométrica e não tem segurança que ela está correta? Você não sabe qual meta você vai colocar para o seu paciente e você não sabe qual que é a caloria da dieta. Porque se ele precisa perder X% de gordura ou tantos quilos de gordura, isso você descobriu através da avaliação dele. Mas e se a avaliação tá errada? O resto todo fica errado. Então, a gente fez os 3 dias práticos e no final tinha uma prova prática. Que se a gente não passasse, a gente não ia ser certificada pela Isaac. Mas graças a Deus a gente deu tudo certo. Passamos Dá por um poucas e nervoso, boas. mas... Não, mas aí a gente entendeu que também o aprendizado que a gente teve ali na Isaac não era tão aplicável à prática clínica de consultório para nutricionista. O que a gente fez? A gente pegou o que a gente aprendeu na Isaac, pegou o que a gente aprendeu na faculdade e trouxe para o que a gente aplica no consultório. Então, a gente transformou, né, essas 3 áreas. A Isaac, o que a gente aprendeu na faculdade, que normalmente são várias, né? Pollock 7 dobras, que normalmente a gente aprende lá na faculdade. E na prática clínica de consultório. O que é aplicável? Quais são as dobras mais aplicáveis? Será que eu preciso fazer circunferência do antebraço? Será que eu preciso fazer circunferência do pescoço? Às vezes não. Né, para otimizar o tempo e deixar mais padronizado, para homem eu faço assim, para mulher eu faço assim, é muito melhor a gente entender o que realmente é necessário e aplicar o que vai fazer diferença no dia a dia das nutricionistas, né? Ficou com vontade de participar? Eu sim. Porque 10ª turma vem aí. Nossa, inclusive, vocês colocaram da estagiária. Eu falei assim, nossa, se eu não tivesse 1 milhão de coisa pra fazer, eu me candidatava, porque eu queria muito participar já de estar por trás dos processos. A gente tá querendo crescer essa equipe, né? Justamente, esse é um dos fatores, né? Porque estagiários também têm essa dificuldade, e aí pior, acredito que cresce essa insegurança quando forma, né? Então, a gente quer crescer a nossa equipe realmente para a gente poder dar um suporte ainda melhor no evento presencial, né? A imersão, para quem não sabe, é um evento presencial, então, de avaliação antropométrica, viver toda a avaliação antropométrica assim como a gente viveu, mas de forma que você consiga aplicar no dia seguinte já no seu consultório com seus pacientes. Então, para que a gente consiga oferecer, né, entregar uma experiência ainda melhor, a gente quer ter estagiários ou nutricionistas com a gente também, para a gente poder crescer aí essa nossa entrega realmente no dia da imersão presencial. É porque é uma informação tão importante que a gente não pode deixar de lado, a gente não pode entregar menos, né, por falta de tempo. Então, a gente precisa delegar algumas tarefas, por exemplo, para a estagiária agora ou para as estagiárias no futuro, para a gente conseguir ter tempo de levar essa informação para mais pessoas, para mais nutricionistas. Porque, assim, é tão gratificante, né, Bia? Quando a gente está lá, hoje a gente já tem mais de 100 alunas certificadas. Então, isso é muito satisfatório, é muito gratificante, porque... E os depoimentos que a gente recebe delas também. Elas falam que, assim, a vida é outra depois da imersão, que realmente a gente facilita muito essa prática clínica, porque, de verdade, não tem nada pior do que você atender um paciente de forma insegura. E o pior de tudo é que o paciente percebe.
ele percebe que você não sabe fazer avaliação. Ele sabe que você tá inseguro, ele sabe que você tá tremendo, que você não sabe explicar a avaliação. Então, tem muitas nutricionistas que a gente já viu lá, que falaram pra gente, que fazem avaliação, mas que não passam O resultado? o resultado pro paciente. Gente. Não passa. Fala assim, não, o seu resultado da avaliação fica só comigo, o plano alimentar é esse. Então, o resultado é da pessoa, ela tá querendo saber, mas não entrega porque não tem a segurança de passar essa informação pra frente. Essa informação tão importante pra frente. Não, e vamos pensar como paciente. Imagina se você vai numa nutricionista. Cara, é muito legal mesmo você saber como é que é, quanto que tá seu percentual de gordura, seu percentual de massa É magra. a parte mais legal, na verdade, pro sua paciente, hidratação, né? sua Ai, idade ganhei metabólica. músculo. E aí, eu tô mais jovem? Não, e, né? e tem um fator especial que, inclusive, a gente aprendeu na Isaac, a gente teve contato na Isaac, que foram os paquímetros, pra gente medir os diâmetros ósseos. Então, a gente nunca tinha feito isso antes. Eu nunca fiz. Pois é, e faz muita diferença. Todos os softwares têm um espaço pra gente colocar os valores dos diâmetros ósseos. Só que a gente não aprende. é. Então, como é que a gente vai aplicar, né? Isso a gente não aprende na faculdade. Aí a gente aprendeu na Isaac, trouxe pra imersão e foi uma maravilha, porque realmente deixa a avaliação mais completa. Porque a gente coloca esses valores dos diâmetros ósseos dentro da fórmula lá do Dietbox, do WebDiet, e traz o valor da massa magra separado em peso ósseo, peso residual e peso muscular. Então, a gente consegue separar a massa magra Gente, em massa muscular. Só usando os diâmetros ósseos. Massa magra não é massa muscular. Tem que né? lembrar E disso, aí, é quando a importante. gente não faz o diâmetro ósseo, fica tudo junto e misturado ali. Então, por exemplo, né? a pessoa bebeu água. Ah, ela ganhou massa magra. Aumentou a massa magra dela. Mas você tá fazendo uma avaliação que não é fidedigna, né? Você tá entregando uma avaliação. Perfeito. Não, gente, vocês estão perdendo tempo. Aí, quando vai ser isso? A próxima turma? Dia 21 de setembro. Inclusive... Fala nessa câmera. Pode falar. Inclusive, se você tem interesse em participar da Imersão APC, nossa próxima turma é no dia 21 de setembro. Já vai ser a 10ª turma. E assim, 10ª turma vai ser a turma. A gente vai fazer algo muito especial. E, inclusive, temos o grupo VIP no link da nossa bio do Instagram, que é @imersãoapc. É só você clicar lá, você já vai entrar dentro desse grupo. A gente só divulga dentro desse grupo. Por quê? É um evento presencial e as vagas são limitadas. Então, a gente não divulga abertamente no Instagram, porque dentro desse grupo VIP já tem 180 pessoas. Então, a gente divulga lá, abre as vagas e acaba no mesmo dia. Então já vou entrar, ué. entrar Acabar também. aqui, Também já vou Só vai estar gravando. Tem que ser rápido, colocar Tem que o entrar. despertador no Justamente por ser um evento presencial, a gente preza muito pela qualidade, né, do que a gente entrega. Então, é muito importante, a gente limita, né, o número de inscrições, justamente para que a gente consiga ter contato com todas as nutricionistas ou os nutricionistas. A gente teve um aluno homem, é importante falar disso. Só tem aluna mulher? Não, a gente tem aluno homem também. A gente teve um até agora, mas a gente aceita os outros homem também. da Imersão APC. Mas a gente limita justamente para que a gente tenha contato com todos os nutricionistas, né? Ou estudantes de nutrição que fazem parte ali com a gente. E somos nós mesmas que ensinamos, né? Então, a gente tá ali o tempo todo do curso, a gente tá junto, então a gente preza por essa entrega, né, de forma próxima ali com todos os alunos, por isso as vagas são limitadas. Então, entrar no grupo VIP é muito importante, o link fica sempre no nosso link da bio lá do Instagram, @imersãoapc. Lembrando que são 2 dias, né, de curso, então são 2 dias presenciais, a gente sempre faz um sábado inteiro, então das 8 até as 6 horas da tarde. E no domingo, a gente ainda faz mais 4 horas de curso, que é para recapitular tudo que a gente aprendeu no sábado e pegar os principais pontos que ainda ficaram em dúvida, né? Mas é aquele negócio, 2 dias não vai salvar a vida da pessoa. Então, por isso que é importante praticar sempre, né? Ali a gente realmente entrega tudo que a pessoa precisa aprender. Mas se ela não praticar, infelizmente, o conteúdo ele acaba se dispersando. Sim, preciso fazer. Gente, amei. Muito, Mas muito vocês bom. pularam uma coisinha aí antes, que eu quero saber. Porque você falou que fez o curso da Beatriz, que a gente já vai voltar nisso, que eu quero saber do curso, da mentoria. Que
E porque vocês não contaram como que vocês se conheceram, tá? Você falou, eu fiz o curso da Beatriz e a gente decidiu fazer juntas. Não, mas aqui no Bastidores, vocês contaram um pouco melhor essa história. Quero que vocês contem essa história aí pro pessoal também. Até para vocês entenderem a importância de estar em cursos e fazer network. E não é só estar, é fazer com que a sua presença seja notada. Relevante. Isso. Vamos lá, conta essa história. Exatamente. É pegar o investimento e trazer de volta. Né, Justamente. Ou se trouxe, hein, Marcelo? Amém. Por incrível que pareça, foi realmente assim. Eu conheci a Bia participando do curso dela. Então, foi engraçado, porque ela já estava divulgando há algum tempo. Eu vi um dia antes dela abrir as vagas. Eu vi ela divulgando no Instagram dela. Meu irmão me mandou, porque eu não conhecia a Bia. E meu irmão me mandou, falou, Marcela, ela parece muito com você. Segue ela. Inclusive, ela vai abrir as vagas do curso dela agora. E era curso de quê? Só pra ficar claro pro pessoal. Eu tinha, esse curso agora se fundiu com a minha mentoria, né? Mas eu criei o meu primeiro produto digital, a primeira forma que eu comecei a empreender, que eu falei pra vocês, né? Foi o meu curso online de atendimento nutricional, onde eu falava de estruturação de consulta, essa questão de networking, da importância, né? Da gente estar em contato com outras pessoas, não só com outros nutricionistas, mas com outras pessoas também que podem abrir portas pra gente ao longo da vida. Então, eu ensinava tudo sobre atendimento nutricional e carreira para nutricionistas, e era um curso com aulas gravadas, e a gente tinha alguns encontros online, né? Ali foi na época da pandemia, então era tudo online. E a gente tinha alguns encontros online, e a Marcela era uma das minhas alunas que era muito participativa, que era muito engajada. Então, a gente acabou criando uma proximidade um pouco maior de conversar no particular também, não só nos encontros do curso ou no grupo do WhatsApp, mas conversar no particular também. E aí foi daí que ela me chamou para fazer a Isaac, e aí, de fato, a gente ficou amigas. E aí eu falei, vamos fazer, e ela na hora se prontificou, né? Tô pronta, vamos fazer o nosso método também, né? Passar isso à frente. Uhum. E aí foi assim que a gente foi... Aí sim a gente se aproximou, né? Mas até então a gente era colegas. Não, eu era tão participativa que a Bia, no final do curso, ela fez uma proposta. Quem gravar um vídeo falando bem do curso e tal, vai ganhar um almoço comigo. Lá na República da Saúde. Nossa, gente, eu nem lembrava disso. Lá na República da Saúde. E eu ganhei. E ela me deu um livro. Aí a gente chegou lá e foi eu, a Agi e mais alguma eu não lembro quem que era, mas éramos 4, né? Era a Bia e mais 3. E aí, eu lembro direitinho, a Agi, que também a gente só ficava no online, né? Aí a Agi falou assim, nossa, a Marcela é igualzinha no Instagram. Ela fala do mesmo jeito. Aí a Bia falou assim, nossa, é verdade. A gente não se conhecia até então. Aí eu fiz tipo as alunas mais engajadas, as nutris mais engajadas. E aí, eu não lembro exatamente quem... Eu não lembrava disso, gente. Isso é a Marcela e a memória de elefante dela. Mas, e aí, foi aí que a gente se conheceu pessoalmente, mas até então não tinha a ideia da imersão, né? Não. Foi só um almoço entre amigas. Mas é engraçado, porque depois que a gente começou a conviver mais... A gente virou, tipo, parceira de congresso, de viagens. E a gente começou a perceber o tanto que a gente parece em várias coisas. Tipo, a gente dorme com 3 travesseiros do mesmo lado, né? Os nossos namorados parecem muito em várias coisas. Então... Gostamos das mesmas coisas. E aí foi se encaixando realmente, né? É muito bom quando dá certo, assim, né? Igual, tipo, eu e minha irmã, não é todo mundo que tem uma relação como eu e a Bruna temos. Então, assim, nós duas sempre fomos muito amigas, sempre fomos muito parecidas, nosso gosto. Eu sei do jeitinho que a Bruna quer, eu sei como é que é. E aí, acho que é por isso que nossa parceria sempre funcionou. Exato, e aí essa parceria tende a dar muitos frutos, né? Isso é muito bom, realmente. São pra poucos. Mas é possível ser entre amigas. Com certeza. E essa mentoria, aí você falou que agora ela se difundiu numa mentoria só. Como é que ela funciona? Isso, aí voltando, né? Aí eu comecei com o curso, né? Mas eu vi a necessidade de fazer algo a mais, de estar mais próxima dessas nutricionistas. Então, só às vezes assistir uma aula gravada ali não era o suficiente. Então, além do curso, né, o consultório de Nutri, eu criei uma mentoria que é a Magna, né, hoje, que ela chama Magna, que é um acompanhamento de 5 meses que eu faço com as nutricionistas, algumas que estão ali
quase se formando. Na mentoria não tem estudante de nutrição, eu sou realmente nutricionista, porque a gente precisa dar a mão na massa ali, realmente. E aí, só que a base da mentoria são as aulas gravadas, que é o consultório de Nutri, que é o curso que já foi atualizado várias vezes, depois que a Marcela fez, mas que é a mesma base, que é a estruturação de consulta, de atendimento nutricional, de carreira para nutricionistas. E aí, eu criei essa mentoria, que hoje já está indo aí para o quarto ciclo, né? Que ela dura 5 meses. E tem dado muito certo, tem tido muitos frutos aí também. E é a minha maior, né? Depois da imersão, uma das maiores formas também que eu tenho de empreender, além do consultório, né? Junto com a imersão, mas tenho a minha mentoria também, para nutricionistas. Perfeito. Ficam ligados aí quando ela abrir a vaga. A Marcela também tem, né? Nutri diferenciado. Eu tenho uma consultoria para recém-formadas, nutricionistas e estudantes de nutrição, mas que esteja pelo menos ali depois do 6º, 7º período, chamado Nutri Diferenciada, para a gente se diferenciar de fato no mercado de trabalho. E é uma consultoria que eu faço já há uns 2 anos. E vem dado super certo, cada vez mais tem procura. E, inclusive, agora eu vou lançar, acredito que daqui uns 2, 3 meses eu já começo a falar mais sobre. Mas também vai ser um projeto legal para estudante de nutrição e recém-formada também. Todo mundo ficar já de olho. atento. Muitas revelações. Gente, vocês são maravilhosas. Foi muito gostoso conversar com vocês. Eu tenho ainda um monte de pergunta, mas não vai dar Passou tempo. tão Vai ser muito rápido. Vamos fazer parte 2. Parte 2 do podcast, porque foi muito gostoso. Pareceu realmente uma conversa entre amigas. E vocês trouxeram muitos insights. É muito bom conhecer histórias realmente inspiradoras, né? E vocês são muito inspiradoras. Seguir vocês, seguir o trabalho de vocês, e tudo é muito inspirador. Parabéns para vocês, pela diferença que vocês fazem no mundo da nutrição e no mundo para deixar o mundo mais leve e saudável. Isso aí, obrigada. Vamos dar o nosso presentinho. Pegar nosso presentinho para Sim, vocês. Adoramos presentes. Pode abrir? Podem Pode. abrir. Ai, gente, vocês estão muito chiques. Tem que tirar aqui, né? Ela é uma bolinha que É você uma pode bolinha. puxar. Ai, gente. Que ele é um amo. chaveirinho. Já até imagino que seja. O que será? Não. O que será? Gente, como abre isso? Posso rasgar? Pode rasgar. Gente, caderno personalizado. Ah, não. Com o Nossa, logotipo que de cuidado. vocês. Obrigada, gente. Gente, elas suas danadinhas. Né? Vocês vão ver todos os dias isso aqui no meu Instagram. Amei. Ficou Que bom, vocês lindo. gostaram. Obrigada, gente. Nossa, é muito lindo Feito por Nutri. esse cuidado que vocês têm, que a gente percebeu desde o primeiro contato com vocês, né? Essa questão de fazer tudo personalizado, pensando na gente, né? Vocês já tinham feito algumas perguntas, se a gente, enfim, já tinha feito isso antes, essas coisas. Tudo que eu falei desde lá do início, né? A importância da gente fazer mais do que o básico, né? Fazer o melhor possível. Over delivery. E vocês fazem isso, né? Vocês estão fazendo. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez, pelo presente e parabéns por esse podcast. Desejo aí muito sucesso, muitos episódios e anos aqui fazendo isso aqui que vocês estão fazendo, que vocês arrasaram. Vão ajudar muito, Eu assino embaixo. Sou grande admiradora da Bruna, ela sabe disso. Inclusive, foi através de você que eu criei o meu acompanhamento de casal e dupla. E tem dado super certo, cada vez mais procuras. Então, eu sou eternamente grata a você. Obrigada. Aos seus ensinamentos. O seu curso foi fantástico. Eu faria de novo. Inclusive, se um dia você fizer, faça um curso dela. E muito obrigada pelo convite. Foi muito especial. Gostei muito de compartilhar tudo da minha história com a nutrição. E falar um pouquinho da imersão também com vocês. Ai, muito lindas, maravilhosas. Fico muito feliz, feliz mesmo, meninas, pelo reconhecimento. E para vocês que estão assistindo, não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, que é o feitopor.nutris. Vou deixar escrito aqui embaixo. O Instagram das meninas, nós vamos deixar aqui, da Marcela Teles e da Beatriz Duarte. E você... E da imersão APC. Da imersão APC, por favor. Da imersão APC. E também vocês fiquem ligados que nós já fizemos o lançamento do combo
feito por Nutris, um combo de produtos maravilhosos, personalizáveis, totalmente editáveis, para você usar no seu consultório. Tem mais de 30 materiais, e são materiais, assim, sério, ó, perfeito. Vou deixar o link aqui para vocês conferirem. E é isso. Vamos. Um beijo das finalizar? Nutris, Um né? beijo das Nutris. Tchau, tchau. Tchau, tchau.